Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jéssica, eu ministro aulas de língua portuguesa para o segundo ano e eu trouxe para vocês hoje uma explicação breve sobre poemas haikais. O poema haikai deu-se origem no Japão. Ele basicamente expõe textos juntamente com imagens que falam sobre coisas naturais, natureza, coisas comuns no dia a dia, assuntos polêmicos e assim por diante. Então, são poemas curtos que vão focar nesses quesitos, tá? Natureza e assuntos comuns do dia a dia. E mais uma coisa, aqui está a atividade e aqui abaixo está um pequeno texto explicando um pouco mais sobre poemas haikai. Então, eu te aconselho a você também ler com atenção, tá? E aqui tem algumas características do haikai. Vamos então analisar um pouquinho disso aqui. Ele é objetivo, né? Ele é direto, ele é um poema mais curto, não é também sentimentalista, como vemos no Mário de Andrade, como vemos na Clarice Lispector. Ele é mais condenso, ele é mais sutil, mais rápido, também usa imagens. Uma dos grandes focos dos poemas e também cartoons, enfim, da literatura japonesa é a questão da imagem. Eles focam bastante nisso. Por isso, seu sucesso, seu destaque nesse mundo, ok? E muitas vezes esses poemas, eles não possuem um título, tá? E também não possuem uma rima. Só que, pessoal, quando esse poema haikai veio para o Brasil, houve algumas mudanças. Porque, por exemplo, o tema não é simplesmente sobre natureza hoje em dia, mas também são outros conceitos. Geralmente, ele é feito em um terceto, que é uma estrofe com 3 versos, mas isso pode variar um pouco, porque ao longo dos anos esse poema se adaptou aos costumes brasileiros, tá? Então, a regra, né, o original do Japão, tornou-se, digamos que, flexível aos conceitos brasileiros. Mas geralmente falam sobre isso, ok? Vamos lá então para a atividade de hoje, meninos. Olha só, nós temos aqui então o texto, né? Que nós temos então subtítulos: primavera, verão, que fala sobre a natureza, tá? Olha só, a chuva me obriga na manhã de primavera a deixar o sono. Desperta, desperta, borboleta que dormes, serás minha amiga. Então aqui nós temos então a primeira estrofe, tá? Nada mais gracioso pela estrada da montanha, uma violenta silvestre. Então, aqui podemos ver que não há uso de um sentimentalismo, de um amor, do eu lírico por uma mulher, ok? Conceitos naturais, mais direto, um poema mais condenso, mais sutil, objetivo, mais direto. Por exemplo, inverno, cebolinha branca, bem limpa e recém-lavada, sensação de frio. Nem sempre bem visto, como é belo o corvo, nas manhãs de inverno, nas trevas à noite, galhos que rangem, caindo ao peso da neve. Então, aqui vem a primeira pergunta. Número 1. Quais elementos da natureza mencionados nesses haikais fazem parte do ambiente em que você vive? Então, você vai vir aqui em cima e vai analisar. Ah, Jéssica, por exemplo, a chuva faz parte do meu ambiente. A primavera. Você mora num país que tem primavera? Ou somente existe o verão, tá? Você mora em um país assim ou não, tá? Por exemplo, cantigas que há nos campos. Na sua região, há cantigas nos campos? Sim ou não?
Você mora na cidade, então não há cantigas, então você não precisa colocar isso. Na sua região, há uma violeta silvestre? Há estradas de montanhas? Então, você vai colocar alguns conceitos que se adequam à sua realidade de vida. Número 2. Copie dos haikais palavras que se referem a elementos da natureza com os quais você nunca teve contato. Aí sim, por exemplo, Jéssica, eu nunca tive contato com chuvas de verão. Eu nunca tive contato com raios de sol. Nunca vi um raio de sol. Tá? Então fica a seu critério. Então são mais perguntas pessoais, o número 1 e o número 2. Pergunta número 3. Leia essa afirmação. Nos haikais, há elementos da natureza bem diferentes daqueles presentes no ambiente em que vivemos. Por que isso acontece? Então, por que acontece essa diferença entre os elementos, tá, em que vivemos versus natureza? Ok? Então, é meio pela lógica, assim, você vai responder essas questões. 4, também você vai ler o poema e vai também dizer porque o eu poético diz que tem sensação de frio. Porque ele sente frio, tá? Também é uma pergunta mais lógica. Tá bom? Então, basicamente é isso. São apenas 4 questões da aula de hoje. Leiam com atenção, respondam e não esqueçam de tirar foto e mandar para o professor designado para olhar suas atividades. Ok? Fiquem na paz e até mais.